todos. Vamos dar início aí aos trabalhos do dia de hoje, do nosso projeto História nas Redes. Eu queria, de pronto, já agradecer as nossas convidadas do dia de hoje, a professora Jussara Luzia Leite, que é professora do Programa de Pós-Graduação de História da UFES, e a Rosiane Caetano. A professora Jussara, né, é doutora em História pela USP, e a Rosiane é servidora, né, da SEDU e da Prefeitura de Cariacica, né, onde ela é professora, e a Rosiane é mestra em educação, né, na verdade, Ciência, Tecnologia e Educação, né, na Faculdade Vale do Cricaré. Bom, a gente queria também, de pronto, agradecer a todos, né, que estão conectados conosco aqui, né, a Evanda, o Lucas Barreto, enfim. Queríamos agradecer imensamente a Pró-Reitoria de Extensão, né, que nos cede, né, esse canal para que a gente possa estar aqui conversando com vocês, né. Então, vamos passar a palavra inicialmente para a professora Jussara, que vai dar início aos trabalhos, em seguida falará a Rosiane Caetano. Jussara, a palavra agora é com você. Obrigada, professor. É um prazer estar aqui, gostei muito do convite, fiquei muito feliz. Eu não tenho aceitado muitos convites de live, não, porque senão a gente fica muito assoberbado, além das tarefas domésticas, das quais falávamos há pouco, né? A gente tem filho, tem casa, ainda está de home office, então se entrar na vibe da live, a gente não para, nunca mais. Mas essa foi irrecusável, primeiro por causa do convite ser do professor Sebastião, que é um colega que eu prezo muito, e segundo, porque o tema é o meu tema de carinho, meu tema de afeto sobre ensino de história, e conhecer a Rosiane, né, que eu queria conhecer o trabalho dela. O trabalho li um pouco, desde que o Tião me fez o convite, eu procurei na rede, a rede serve para isso, né, História nas Redes, como é o nome do projeto, estamos aí, e conhecer um pouco do trabalho de Rosiane, conhecer a autora. Nós pensamos, então, eu vou falar um pouco, de forma geral, sobre o tema, e depois a Rosiane vai falar especificamente do caso de estudo dela, que é o caso local do Espírito Santo, né? A gente tinha pensado dessa forma, para que os colegas que estão assistindo possam aproveitar de uma forma melhor, tá? Então, eu dividi a minha fala em 3 partes pequenas, não se preocupem, né? Vi alguns colegas, aí Soninha, que legal, Leandro, Lucas, né? Dani, que bom que vocês estão aí com a gente, Matheus entrando aí. Então, as pessoas sabem que eu gosto de falar. Oi, Carol, tudo bom? As pessoas sabem que eu gosto de falar bastante, mas eu vou ser bastante resumidinha, não se preocupe. Então, eu dividi minha fala em 3 partes, falar um pouquinho da história como disciplina escolar, né, dentro daquilo que a gente chama de saberes escolares constituídos historicamente, né? Depois falar do livro didático de história, e, por fim, do livro didático de história regional, né? Como é que surge isso, qual a importância e como que a gente pode refletir sobre isso de várias formas. Então, por que a história é uma disciplina escolar, né? Desde quando a história é uma disciplina obrigatória no currículo? Existem algumas disciplinas transitórias que são moda aqui, que a gente sabe, principalmente o Brasil, que tem essa sede de ficar reformando o currículo toda hora e colocando, introduzindo disciplinas, criando disciplinas escolares. Por que a história faz parte desse quadro, digamos assim, mais clássico das disciplinas escolares, e por que a gente tem que lutar para que continue dessa forma, né? A minha visão é essa. Bom, enfim, esse conjunto de disciplinas que a gente chama de saberes escolares constituídos, né, que foram constituídos como saberes escolares, a temática, a língua, né, na sua forma gramatical e literária, no caso, a língua portuguesa, agora uma língua estrangeira, né, que virou inglês, as ciências naturais, né, e depois elas de forma específica, biologia, química, física, a geografia,
a história? Por que essas disciplinas formam esse núcleo duro do ensino escolar? Desde quando? Né? E por que é importante lutarmos para que isso permaneça? Bom, a história ela é vista inicialmente como ela entra para a escola como uma história mais sagrada, né? Aquela história, uma história do mundo, mas uma história cristã, hebraico-cristã, e em seguida, principalmente após a Revolução Francesa, ela vai ganhando o tom que tem hoje em dia, que é o tom dos eventos norteados pelos eventos políticos, administrativos, econômicos, e hoje em dia, na história escolar, temos também a introdução de muitos aspectos da história cultural, o que pode ser verificado na análise dos livros didáticos hoje, e também do próprio edital do PNLD. Os objetivos, portanto, do ensino de história, eles vão um pouco além dos objetivos da ciência de referência da história, né? Ele também tem a ver com um sistema de valores no qual a sociedade se insere, no caso, a nossa sociedade, o Brasil, né? Então, tem uns objetivos políticos, claro, de legitimar determinadas visões do passado para que justifiquem ações no presente, essas ações no presente sejam justificadas. Então, eu acho que esse é um grande objetivo do ensino de história, essa legitimação. Não é à toa que a gente verifica hoje as ações, as consequências nefastas do negacionismo da história profissional, né? Então, começam a fazer historietas. E também o conhecimento aí é visto como um instrumento de poder, porque pode ser veículo de representações, né? São representações que são caras a um determinado grupo do poder e que são dadas a ler através do ensino de história e, principalmente, através do livro didático de história. Lembrando que o brasileiro ele é muito pobre de livros, né? E se passar a lei do imposto, vai ficar mais pobre ainda. Então, ele lê muito pouco, praticamente, em grande parte da população, o único contato que tem com livros é o livro didático escolar. Então, é muito importante o uso do livro didático, a gente defender o livro didático, embora a gente tenha verificado uma valorização extrema da apostilagem na última década, em detrimento do uso dos livros didáticos. E aí também tem toda uma razão para isso. Então, a gente está imerso, né, a minha fala, portanto, ela está imersa em conotações sociais mais amplas, tá? Do ponto de vista histórico mesmo. E que não cabe aqui falar, porque senão seria muito extensa, mas que a gente pode discutir mais adiante, se for da vontade de vocês. Então, nós temos que verificar aí, como objetivos do ensino de história, né? Não apenas dar conta de da ciência de referência, né, do acumulado que essa ciência tem, de discussões, de debates, do sistema de valores, mas também um trabalho voltado para a capacidades, habilidades, competências dos alunos, né, tais como o desenvolvimento dessas habilidades, capacidades e competências, tais como comparação, dedução, criatividade, argumentação, crítica e técnicas. E isso é muito importante que a gente não perca isso de vista, porque eu vou retomar isso lá adiante da minha fala, porque eu acho que isso se perdeu nos objetivos da história, né? Então, qual é o objetivo do ensino de história? Não é apenas passar o passado para o aluno, uma visão do passado para o aluno, um passado verdadeiro, inalterado, chato, inclusive, né? Os alunos reclamam, puxa, história é chata, a gente não gosta de história, é difícil. E agora os pequenininhos também já estão achando chato, né, no Fundamental 1. Antigamente a gente ainda tinha um Fundamental 1, as crianças ainda gostavam de história, só iam achar ela chata mais adiante. Hoje em dia, desde o Fundamental 1, nós temos muitas informações que as crianças não gostam de história, né? A história é cada vez mais afastada da vida prática. Por que isso está acontecendo? Né? Enquanto a história deveria formar cada vez mais o sujeito para a vida prática, né? E aí, nesse ensino de história,
qual seria, portanto, o papel do livro didático de história, qual deveria ser e qual tem sido, né? Vamos ver. O livro didático, ele segundo a minha concepção, ele é um objeto cultural, tá? Ele é culturalmente, historicamente produzido, ele pertence a uma indústria cultural. E ele está inserido não apenas num sistema de valores ideológicos, como também num sistema de valores financeiros, né, econômicos. Essa indústria cultural ela gera muito, faz circular muito dinheiro. As editoras estrangeiras, elas viram no mercado brasileiro uma oportunidade muito grande e saíram comprando as nossas editoras, né? Tem um estudo da PUC de São Paulo, de uma colega, a Célia Cassiano, ela tem um estudo muito legal sobre isso, analisando como que essa indústria de livros estrangeira, ela tomou conta dos livros didáticos brasileiros, não sobrando praticamente nada de nacional nas nossas editoras. Isso também é interessante, porque se a gente pensa nos sistemas de valores, quais os sistemas de valores que estão interessados, quais os grupos e sistemas de valores que estão interessados nesse mercado, né, de fazer cabeças, né, fazer cabeças e almas. Isso é muito interessante a gente observar para entender um pouco também o que está acontecendo hoje em dia no Brasil. Então, será que existiria um livro didático ideal, né? Os professores de história que estão aí, existe o livro didático ideal? Quando a gente vai escolher o livro didático, pega o catálogo do PNLD, que está cada vez a gente tem menos tempo de analisar e de escolher esse livro didático, a gente já não tem mais o acesso ao livro físico para poder manusear, só as resenhas do catálogo, né? Então está cada vez mais difícil a gente escolher. Existiria um livro didático ideal, aquele que você realmente se identifique e acha perfeito? E será que é essa a função do livro didático? Ser perfeito, ser ideal? Porque se houvesse um livro didático ideal e perfeito, qual a autonomia do professor ao usar aquele material? Então, o que se verifica, de modo geral, é que os professores de história, eles têm delegado ao livro didático, principalmente no Fundamental 1, né, que são professores generalistas, eles têm delegado ao livro didático não apenas o planejamento, mas também o conteúdo, a proposta pedagógica, a avaliação. Então, o professor virou o livro didático, o professor tem se tornado um mero seguidor do livro didático, leitor do livro didático. E as estratégias de ensino têm sido ainda aquelas estratégias bem antigas, né? A gente luta tanto para isso acabar, para a aula ficar mais dinâmica, mas as estratégias de ensino ainda continuam sendo a leitura junto com o aluno. Pedrinho, lê o parágrafo tal, agora Mariazinha, continua o parágrafo. Fulaninho, continua o parágrafo, e assim vai passando a aula. E eu acho interessante que agora que a sala de aula entrou na casa da gente, nesses últimos meses, a gente está podendo observar bastante de perto essas estratégias, de modo geral, dos professores com livro didático. Estou falando do livro didático de história, mas podemos ampliar essa visão para diversos livros didáticos de outras disciplinas também. Então, o professor abriu mão do seu plano de curso e passa a seguir o plano do livro didático, que virou currículo, né? O livro didático virou o currículo real, né, da sala de aula. O que o professor está trazendo de autônomo, de original no seu planejamento? Por que isso está acontecendo cada vez menos? Além do sobrecarga de trabalho do professor, né? Por que é mais seguro para ele ficar preso ao livro didático? Que tipo de coordenações pedagógicas as escolas têm realizado também, e as secretarias de educação, né, pensando na escola pública, que termina colocando o professor refém desse texto, desse livro didático, e da proposta pedagógica que está ali subjacente, que está ali naquele livro didático. Tá? Então, isso, para mim, é uma das coisas que a gente mais deve pensar, a relação do professor com o livro didático, qual que está sendo. O livro didático deveria ser um material de ensino e ele se tornou o ensino, a sala de aula, a aula de história. Né?
E aí, qual a concepção de história que está presente nesses livros? Será que é a concepção de história do professor? Será que o professor tem alguma concepção de história? Eu lembro que em uma das minhas pesquisas que eu fiz na época que eu supervisionava os estágios de prática de ensino da UFES, eu fiquei muito impressionada com a quantidade de professores de história que não conseguem dizer por que história é importante ser ensinada. Para quem ensinar história? Aí vem aquela concepção. É importante aprender os erros do passado, é importante aprender no presente os erros do passado para não repetirmos no futuro. Como se a gente só aprendesse erros na história também, né? E essa concepção linear de tempo que a gente não consegue quebrar no ensino de história, a gente tem trabalhado as diferentes temporalidades, né? Tanto nas pesquisas sobre ensino de história, e, no entanto, quando a gente pega o livro didático, quando a gente presencia uma aula de história, ainda é o professor preso a essa visão de um passado que terminou e um futuro que é a mera expectativa, que poderá, alguns aí, inclusive, acham que o futuro já está escrito, né? Você vê isso em falas de professores, quando falam assim, no senso comum, a gente vê muito isso, né? No futuro vai ser assim, e retira da criança, do jovem, do sujeito em formação escolar, retira dele a concepção de que ele é fator de construção desse futuro. Então, o futuro só vai ser daquele jeito se ele permitir, se ele deixar. Então, no futuro seremos assim, no futuro seremos assado. E um outro vício de linguagem que nos revela uma concepção equivocada da história é o uso do advérbio historicamente, né? Historicamente, todos sabemos que o Brasil é assim, assim, assado. Historicamente, né? Como se houvesse, como se fosse uma naturalização daquele fato histórico, e não historicamente. Tudo que é historicamente é crítico. Então, não pode ser um fato consumado quando a gente fala. A história ela não é um fato consumado. A história é uma ciência que aponta para o futuro. O nosso objeto é o passado, mas o objetivo é o futuro, é a transformação, né? A gente repensar, é o uso, no caso da história escolar, a construção de capacidades cognitivas e afetivas que possam fazer com que aquele sujeito em desenvolvimento venha a ser um sujeito feliz, né? Que a gente, quando está inserido na história, a gente compreende a história, a gente é feliz, é importante entender isso. Saber que quando a gente estuda os egípcios, a gente está estudando a nossa história, não a história do Egito. Quando a gente estuda a pré-história, a gente está estudando a nossa história. Nós somos todas aquelas histórias juntas. Nós somos formados por células, hormônios, substâncias químicas e elétricas, mas também somos formados por história. E é isso que nos difere dos demais animais, racionais ou não, né? Enfim, nós somos formados por história, nós temos história, é muito importante para sermos humanos, termos história. E é assim que eu defendo também a história como um direito humano, né? A história e a memória, eles são direitos humanos, nós temos direitos à história, a ter acesso à história. Por quê? Para sermos humanos, né? Senão é o que a gente está vendo aí, robozinhos, né? Pessoas reproduzindo concepções que não sabem de onde vem e dizendo que é historicamente assim, né? Historicamente. E aí você vê com discurso racial, de raças superiores e outras inferiores, porque historicamente é assim, da fragilidade de alguns gêneros em detrimento de outros, porque historicamente é assim. Então, o advérbio historicamente tem sido usado para negar a história. É impressionante isso. E as pessoas parecem que não têm se dado conta disso. Tá? Então, me parece que a concepção de história, os professores de história, eles deveriam tentar sair do livro didático, serem mais autônomos, trabalhar um pouco aqueles objetivos do ensino de história que devem ser importantes para a vida prática da criança, do jovem, do adulto, né, dependendo do nível, do local onde está sendo realizado esse ensino.
essa escola, onde existe essa escola, e a comunidade na qual elas se inserem. E aí vem a questão do livro didático regional, que é extremamente importante, né? Como o PNLD, ele demorou, mas ele defendeu o livro didático regional e local. Nós também participamos muitas vezes da avaliação desses livros, e eu tive o privilégio de orientar alguns trabalhos sobre o livro didático regional, destaco dois que eu acho referências para o Estado do Espírito Santo, que é do professor André Pirola e da professora Aldaíris Souto França. Eles ambos fizeram trabalhos muito interessantes sobre o livro didático no Espírito Santo. A Aldaíris ainda foi além, porque ela trabalha o livro didático como fator de formação do professor. Então, as políticas nesse entorno, desde da década de 50 até o PNLD, é o trabalho da Aldaíris. O Pirola já faz um trabalho um pouco mais analítico, dentro da história da educação também. Então, acho que eu preciso divulgar o trabalho deles, não porque foram meus orientantes, mas porque realmente o trabalho é muito bom. O Pirola, inclusive, termina, ele vai fazer o doutorado com a Circe, ele tem curta, e aí resulta uma tese de doutorado muito boa. Mas, enfim, o livro didático regional, ele vem num debate, né, a defesa pelo livro didático regional, ele vem num debate sobre pertencimentos e identidades, né? Lembrando que o livro didático regional já existia no início do século XX, mas assim, a defesa dele de voltar como conteúdo obrigatório para o ensino fundamental 1, ela é mais recente, é dos anos 90 para cá, junto com esses debates de identidades e pertencimentos. Então, uma forma de, no conteúdo geral da história, a gente inserir a história específica, né, daquele lugar, daquele estado. Mas ele tem muitas limitações, né, infelizmente, não só os livros didáticos locais do Espírito Santo, como de outros estados, né? A gente acha assim, mais fácil de analisar os livros didáticos, por exemplo, do Rio de Janeiro, que a história do Rio se confunde com a história do Brasil, em grande parte dos seus momentos. Então, é mais fácil você fazer a ponte. Agora, em outras situações, como no caso do Espírito Santo, muitas vezes a gente vê o professor parando de dar aula de história, entre aspas, para dar aula de história do Espírito Santo, como se fosse um conteúdo destacado do outro, né? Como se fosse uma outra história, como se fosse uma outra coisa. E os livros didáticos do Espírito Santo têm algumas coleções que a gente verifica que são coleções nacionais. A dissertação de mestrado do André Pirola vai trabalhar um pouco sobre isso. Então, as grandes editoras fazem isso, contratam, tem um esqueletão que vai servir para todos os estados e locais, né, aquele grande esqueleto. E no meio daquele esqueleto tem algumas páginas que um contratado específico do lugar vai colocando alguns fatos, alguns conhecimentos, algumas informações sobre a região estudada, específica, né? Então, eu recebo, por exemplo, um livro praticamente pronto, e nas páginas tais que me são indicadas, eu vou colocando informações específicas sobre o Espírito Santo e pronto. Está pronto o livro didático do Espírito Santo. A gente vê muita coisa assim acontecendo. E aí acontece, a gente percebe algumas noções um pouco equivocadas, né? Você vê, por exemplo, defesas, hoje em dia, que você tem que falar positivamente de gêneros, diversidades culturais, povos indígenas, os negros na história do Brasil. Então, tem que ter um peso, esses sujeitos, esses grupos, eles têm que aparecer de forma positiva na literatura didática. E a gente vê, na realidade, que para cumprir o edital do PNLD, os autores, grupos de autores, as editoras, terminam colocando essas exigências num box destacado do texto principal, que termina sendo o mesmo texto que a gente vê há 100 anos, com a mesma visão das 3 raças que formam a raça branca como um afluente, como um rio caudaloso, e o índio e o negro como raças que são afluentes e se juntam com a branca na influência cultural brasileira, porque aí aparece o indígena e o negro com suas influências culturais, eles não são sujeitos da história. Isso é muito, muito visível ainda nos livros didáticos, né? O negro, por exemplo, não é sujeito nem da abolição.
As mulheres também aparecem nas figurinhas, né? Você está tendo um assunto e aí vem como uma curiosidade. Você sabia que fulana participou do movimento, etc., etc., o voto feminino, mas também não é um sujeito da história, né? A gente ainda temos muito o que caminhar. Uma ideia, por exemplo, que eu tenho visto é o conceito de ocupação territorial, né? O conceito de ocupação territorial ainda está muito presente. Então, você vem lá no início, o índio era o dono da terra, o índio era assim, o índio era assado, vivia com a natureza, as tribos que existiam aqui, etc., etc., até chegar o homem branco. Aí, tá bacana, cumpriu o edital do PNLD, falou do índio, etc. Mas aí, quando chega o homem branco, aqui começa a capitania hereditária, Espírito Santo, etc., o que acontece? A velha história, a ocupação territorial, né? A ocupação territorial no interior do Espírito Santo, garimpo, Minas Gerais, Brasil de modo geral, né? Garimpo, etc., etc. Ocupação territorial, como? O território não era ocupado? Não tinha gente morando aqui, estava vazio. Então, o tempo todo a gente escorrega numa visão desenovista de história, usando os mesmos argumentos do início da República, como se não houvesse tido todo um trabalho de historiadores no entorno dessas questões mais básicas, a ponto de lutarmos para que elas chegassem no livro didático, entende? Então, a gente alcança o espaço do livro didático nessas grandes discussões, mas as discussões são esvaziadas, propositadamente, a meu ver. Tá? Eu acho que existe uma intenção muito clara para mim de cumprir o edital, mas ao mesmo tempo que você cumpre o edital, você esvazia a questão, tá? E assim, é como se a gente estivesse trabalhando história demais, conteúdo demais, e assim a gente esvazia a história, né? Porque em momento nenhum a criança, o jovem ou o adulto se identifica com aquela história como uma história dele. É algo no passado e é algo em outro espaço, em outro território, não aqui, né? Então, em nome de uma abordagem do simples para o complexo ou do próximo para o distante, né? Primeiro começa com o próximo, depois para o distante, que é uma coisa também do início do século XX, do final do século XIX, que se debatia, a gente continua com essa visão, a gente esquece de perguntar à criança, ao jovem, ao adulto, e aos professores, principalmente, o que é próximo, o que é simples, né? A gente tem uma visão aí que é uma visão ainda muito equivocada do que é próximo, do que é simples, né? Muitas vezes a criança está muito mais próxima dos dinossauros do que da sua própria cidade, das ruas, dos nomes das ruas da sua cidade, que a gente gostaria de trabalhar um pouco também como uma estratégia interessante de história local, né? Como já fizemos em algumas situações de estágio, aí quem foi meu aluno lembra um pouco. Cheguei no meu tempo, eu acho, cumpri meu tempo direitinho, não quero falar demais também para ouvir um pouco a Rosiane e depois a gente poder responder perguntas e ficar aí com um pouco de oportunidade de conhecer melhor vocês. Agradeço a escuta e quero ouvir agora a Rosiane falar. Jussara, a gente que te agradece pela sua brilhante exposição. Como é de praxe, né, nós sempre registramos a presença das pessoas que estão conectadas conosco, né? Então, a Ivana Lorenzoni, o Tiago Alves, José Cândido Duetti, o Sérgio Anderson, a Rosângela Sarmengue, Matheus Jerônimo, a professora Sônia Barreto, o Lucas Barreto, Caroline Soares, a Luísa Alvarenga, a Eliana Rocha de Faria, o professor Jositiel, a Marcileia Seibert, a Dani Simicheli, Evandra Rosa, Jennifer Ribeiro, Leonardo Martins, Brena Fatini, Gabriel Dias, Edna Bersaco, Rafael Guimarães, Alexander Neiva de Araújo, Flávia Balbi Soares, Larissa Toniato. Então, nós temos pessoas de Linhares, Itapemirim, Divinópolis, em Minas Gerais, de Vitória, Pouso Alegre, em Minas Gerais, enfim, uma variedade aí de pessoas, né, que estão aqui chegando. Acabou de chegar o Malcolm Douglas da Silva, acho que é de Tocantins, né, e a Luana
a Luana disso, né, que é lá de São Mateus, né, e é também doutoranda, quase doutora de História, né, em breve. Bom, então, mais uma vez a gente queria agradecer a Pró-Reitoria de Extensão pelo apoio, né, para que a gente possa realizar esse projeto, né. Marlene, muito obrigado aí, agradeço aí em nosso nome de toda a equipe, né, ao professor, ao nosso pró-reitor, né, pelo apoio que tem nos dado para a realização desse evento. Eu também gostaria de registrar aqui que esse projeto História das Redes, embora seja coordenado pela minha pessoa, ele só existe em função de outras pessoas que estão por detrás deles e que também pensaram esse projeto juntamente comigo. A Cíntia, né, que é doutorando em História, o Leandro, que é doutor em História pelo PPGHIS, e a Joris Colfaro, que é também doutoranda pelo PPGHIS. Rosiane, você com a palavra. Olá a todos e todas. Eu agradeço, primeiramente, o convite do professor doutor Sebastião para fazer esse diálogo juntamente com a professora doutora Jussara. O momento, esse diálogo que eu farei com você, é fruto de um estudo realizado sob orientação do professor Sebastião também, que surgiu de uma inquietude a partir do trabalho que eu realizo como professora de geografia na rede. E muitos pontos, no momento que a professora Jussara estava conversando conosco, e eu estava fazendo algumas reflexões, porque eu me percebi nas falas dela, né? Um dos pontos é quando, trabalhando com o ensino fundamental final e o ensino médio, é comum observarmos pouco contato dos estudantes com os conteúdos referentes ao nosso estado. E a partir de então, eu comecei a refletir quais seriam essas possíveis causas dessa falta de contato, dessa lacuna dos educandos com o conteúdo do Espírito Santo. Foi então que, em 2018, eu tive a oportunidade de fazer esse estudo e que deu origem à minha dissertação de mestrado, que tem por nome Pouca Farinha, Meu Pirão Primeiro, a história do Espírito Santo nos livros didáticos. Esse estudo ele foi dividido em duas partes. A primeira parte referente à história do livro didático, como que surgiu o livro didático no Brasil e, consequentemente, também no Espírito Santo. E a segunda parte, a história as atividades econômicas que foram desenvolvidas no Estado e como que essas atividades estão descritas no livro didático, de forma específica, o livro didático de História e Geografia do Espírito Santo. Então, eu comentarei brevemente a história do livro didático. Quando a gente fala desse recurso pedagógico, a gente está falando de um instrumento que tem cerca de 80 anos no Brasil. E então, que foi começado a ser pensado, né? Veio a partir da criação do MEC, com o Plano Nacional da Educação, que se sentiu a necessidade de normatizar e regulamentar como que seria feito essa escolha, essa distribuição de livros no país. Foi então que foi criado a Comissão Nacional do Livro Didático. Essa comissão ela vai existir desde 1938 até 1969, quando é criado o FNDE e o Programa Nacional de Livros Didáticos. Então,
Hoje, quem faz esse processo de escolha dos editais, tudo supervisionado pelo MEC, é o Plano Nacional, o Programa Nacional do Livro Didático. E aí, o que a gente percebe? A gente precisa refletir como que era o Brasil na década de 40, né? E isso vai ficar muito marcado nesses manuais pedagógicos, nos próprios editais de seleção dos livros didáticos, terá alguns itens para delimitando, regulamentando que tipo de recursos, que tipos de manuais seria aprovado nessa seleção. Então, o que a gente observa? A gente observa que, como a professora Jussara já comentou anteriormente, esqueletos já prontos, né? E pesquisadores, autores, que constroem essas obras para atender o edital. E aí, o que a gente recorre à autora Cícero Bittencourt, que ela diz que o livro didático ele é um produto ideológico. Ele é carregado de tradições e de costumes. Costumes de quem? Ideologia de quem? Então, é isso que a gente observa. A cultura, no caso do livro de história, a cultura do colonizador, né? Então, de forma específica, os livros de história e de geografia vêm reforçar e validar o processo de colonização no Brasil, né? A forma que a história e a geografia ela é contada, ela está escrita nos livros didáticos, vai reforçar e vai a forma que ela é ensinada e aprendida legitimizar esse processo de colonização, colocando o colonizador no papel central. Então, algumas mudanças nessas 8 décadas, alguns pontos que, para atender, como a professora já comentou, o índio, os nativos, os afrodescendentes, alguns outros grupos, eles aparecem de forma deslocada. Isso não vai ser diferente também com a economia, de forma específica, a economia do Espírito Santo. Então, o que nós vemos? Tanto nos livros didáticos do Espírito Santo, como nos livros didáticos do Brasil. As atividades econômicas, que são consideradas as principais atividades econômicas, são aquelas em que o colonizador é considerado o principal agente daquela atividade. Podemos exemplificar, por exemplo, o café, a produção do café, a produção da cana-de-açúcar. Falando de história do Brasil, a gente pode comentar também sobre a mineração, mas todas essas atividades, a gente tem o colonizador como organizador, como o principal ator no desenvolvimento dessas atividades. No Espírito Santo também não vai ser diferente. No Espírito Santo, a economia, as atividades econômicas, elas estão divididas em 3 fases. A primeira fase, que é a agricultura, está citada nos livros didáticos como as principais atividades econômicas da agricultura, a cana também e o café. A segunda atividade, a indústria, e a terceira atividade, a exploração de petróleo e a prestação de serviço. Reforçando o que a gente já comentou, que todas essas atividades, os colonizadores estão no papel de destaque no desenvolvimento dessas atividades. Então, o livro ele reforça esse processo de colonização e, ao mesmo tempo, auxilia que a gente não conheça
a nossa história de forma aprofundada, como um dos instrumentos, das diretrizes que regulamentam o currículo, como os PCNs, que fala que no 4º e no 5º ano das séries iniciais deva se dedicar à história e geografia local. Então, a gente tem esse distanciamento das normativas com o que está nos livros didáticos. O que a gente tem e aí, um outro ponto a ser observado é que uma atividade que não era desenvolvida, onde o principal fornecedor, o principal ator dessa atividade era o europeu colonizador, que é a produção da farinha de mandioca e a própria mandioca, ela é pouco citada nos livros didáticos. Apesar de termos registros que comprovem que, em determinado tempo, essa atividade gerou mais lucros do que a cana-de-açúcar e o café. Os registros do presidente da província, José Inácio Vasconcelos, que foi o presidente da província do Espírito Santo entre 1824 a 1829, esse registro é de 1926 a 27. No balanço feito, diz que a produção de farinha de mandioca, as exportações realizadas, gerou para a província do Espírito Santo um pouco mais de 119 milhões de réis, que é a moeda da época. Enquanto, somando os produtos, as exportações do açúcar e do café, não chega a esse valor. O açúcar gira em torno de 31 milhões de réis e o café 258 mil. Então, o questionamento a reflexão feita, por que a produção de farinha de mandioca e a própria mandioca não é citada nos livros didáticos? Porque, a partir das reflexões, essa atividade, o principal agente desenvolvedor dessa atividade são os africanos. Onde? No Espírito Santo. Principalmente no Vale do Rio Cricaré. Né? Esse produto, ele tinha não só a função comercial, mas também a função de sustento, né, de alimento para as pessoas da província do Espírito Santo. Então, além de ser um produto comercial utilizado nos portos, tanto como moeda de troca de escravos, ele também era responsável pelo sustento da província local, não só daqui, como também da Bahia e do Rio de Janeiro. O livro didático, apesar de estarmos numa era tecnológica, o livro didático ainda é o principal recurso utilizado em nossas escolas, principalmente na educação básica. Então, a preocupação com a qualidade desse recurso pedagógico vem exatamente isso. Ele não vai dar conta de resolver todas as necessidades da educação básica, mas há de se pensar que a sua qualidade tem que ser consistente, porque a partir do momento que a gente tem um instrumento fragilizado, isso também vai impactar no processo de ensino-aprendizagem. Logo depois eu vou comentar também sobre a questão da própria formação do professor, né? Nesse período de pandemia, a gente pôde concretizar a importância do livro didático na rede estadual, municipal, principalmente. Por quê?
porque apesar de nós estarmos na região metropolitana, a gente ainda tem uma grande quantidade de estudantes que não têm acesso à tecnologia, ora equipamentos, ora a própria internet. Então, o livro didático ele está sendo utilizado para suprir essa necessidade, né? Porque seria um outro processo, uma exclusão maior se esses estudantes que não têm acesso a esses recursos também ficassem de fora. Então, olha a importância de termos um recurso pedagógico com qualidade para os estudantes terem acesso. Um outro ponto a ser comentado é a qualidade das nossas bibliotecas, né? Então, não só para o estudante, mas também para o professor. As bibliotecas que nós temos nas escolas públicas em geral, elas também deixam a desejar. Então, esse recurso continua sendo ainda o mais utilizado pela rede pública de ensino ainda. Outra reflexão que a gente precisa fazer é, apesar de nós termos 80 anos de livro didático, pouco se avançou no processo de escolha. O processo de seleção dos livros didáticos ainda é muito fragilizado, né? E a partir daí, durante o estudo e elaboração da dissertação, foi analisado 11 obras. Um ponto que merece ser destacado, quando a gente fala de Espírito Santo, uma das primeiras dificuldades encontradas foi achar obras diferentes, né, para fazer essa pesquisa. Dentre esses 11 títulos, há obras do mesmo autor que republicadas. E é interessante mencionar que, apesar da capa do livro vir como edição atualizada, quando é comparado o livro com a publicação 3 anos depois, 4, 5 anos depois, é o mesmo texto, as mesmas fotos, não há atualização. Raros os casos em que houve acréscimos de conteúdos de atualização. Então, o que a gente tem nessas 11 obras do Espírito Santo, de obras de história e geografia do Espírito Santo? É importante frisar aqui que eu estou mencionando história e geografia, porque essas obras são do 4º e 5º ano do ensino fundamental inicial. E lá, algumas obras, história e geografia, por ser o mesmo professor que trabalha todas as disciplinas, alguns livros têm as duas disciplinas descritas na mesma obra, no mesmo título. Então, a gente tem uma obra, desses 11 obras analisadas, um livro que não menciona sobre a produção da farinha de mandioca, mesmo sendo a produção sendo de grande importância para o Espírito Santo, gerando riquezas maior do que a produção de café e de cana-de-açúcar. Essa produção da mandioca não foi mencionada no livro didático. 3 livros citaram apenas que é um traço cultural herdado dos povos indígenas. Breves recortes. 6 livros citaram que é uma atividade econômica, mas sem aprofundar o tema. E apenas um livro, esse livro é de 97, bem um pouco antigo, que coloca a produção de mandioca como uma das principais atividades do Espírito Santo, juntamente com as outras atividades. Não destaca que é a principal, cita que é uma das atividades principais.
A gente sabe que o livro didático não é uma receita de bolo, né? Que a gente vai seguir de capa a capa. Não deve ser uma receita de bolo. E por não ser uma receita de bolo, a gente precisa refletir sobre esse profissional que está utilizando o livro didático, principalmente para o professor que atua nas séries iniciais. Por quê? Porque são professores que não são de área. Então, a preocupação do planejamento, de como suprir, ou ao menos minimizar essas lacunas com o livro didático, precisa ser repensada no planejamento, as metodologias que serão utilizadas. Então, juntamente com isso, a gente precisa refletir também com a formação inicial. Como é que está sendo essa formação inicial desse professor? A formação inicial desse professor vai dar conta de, ao perceber as lacunas desse livro didático, conseguir fazer um planejamento consistente para que não haja lacuna no conhecimento do estudante? E se esse professor já está atuando? Aí a gente reforça a questão da formação continuada, né? Para que sejam feitas reflexões com esse professor, para que reforce que o livro didático é um material de apoio e não um único recurso a ser utilizado no processo de ensino-aprendizagem. Assim, professor, eu encerro a minha fala. Ok, Rosiane, a gente, assim como nós... Opa, espera só um pouquinho. Nós queremos agradecer a Rosiane. Estou tentando acertar meu celular aqui, mas está difícil. Espera só um pouquinho. Pronto, consegui. Então, a gente queria também, assim como agradecemos a professora Jussara, nós gostaríamos também de agradecer a Rosiane pela sua fala. Nós temos alguns comentários que eu gostaria de ler para, em seguida, passar para as perguntas. Então, quem desejar fazer as perguntas às nossas debatedoras, por favor, se inscreva. Eu, de pronto, vou ter uma pergunta, vou usar da prerrogativa de estar coordenando os trabalhos para fazer uma pergunta. Mas o Matheus Jerônimo Lopes, ele nos fala o seguinte: na graduação, pesquisei a temática imperialista ocorrida na África. As fontes imagéticas contidas nos livros ainda trazem uma carga muito grande de exaltação dos europeus. A Elesiare, ela nos faz o seguinte comentário, né? Ela diz que estava ontem explicando a Revolução Chinesa e, mais uma vez, me deparei com a questão das narrativas, invisibilidades que apontam para o apagamento de processos históricos. A Evandra Rosa, ela se reporta ao que a Rosiane tinha falado sobre a questão de como esses livros didáticos de história, né, apresentam os conteúdos. Ela diz que a mesma coisa acontece quando se refere a livros, né, de língua estrangeira. E o Léo Martins fala, na minha dissertação, né, na dissertação dele, ele abordou os livros didáticos em matemática. Hoje, no doutorado, percebo que precisamos continuar com esse diálogo sobre os livros didáticos. Bom, eu tinha uma pergunta inicialmente para a Jussara. Jussara, você abordou, e a Rosiane também, né, dessa questão da complexidade, né, do uso, né, do livro didático, né, pelos professores, né, em sala de aula. Mas, assim, uma coisa que me preocupa, claro que o livro didático ele pode ter uma série de senões, né, mas ele é um instrumento que a gente não pode abrir mão dele. Mas o que a gente percebe muito é que, sobretudo em algumas escolas de grandes grupos educacionais,
se está adotando a questão das apostilas, né? Como que você, enquanto professora que foi durante muitos anos da disciplina, né, de práticas de ensino, né, avalia isso, né? A apostila ou livro didático? O que é mais indispensável, na verdade? Olha, eu acho que é um livro didático, né? Eu não consigo entender a apostila, né? Qual é o sucesso da apostila? Para os pais, menos peso na mochila do filho, né? Porque você tem uma apostila com todas as matérias e o menino só leva aquele livro para a escola, em vez de levar livros grandes, grossos, com muitas páginas, vários, né? Então a mochila pesa mais. Para o sistema de ensino, porque é um sistema de ensino. Então, o que a gente está vendo? Vários sistemas de ensino acontecendo no Brasil, fluindo em direção ao Enem, né? Desde do primarinho, desde o Fundamental 1, preparando, treinando, né? A gente não tem mais uma educação, nem uma instrução, a gente tem treino em competências, treino em habilidades, que não são nem habilidades cognitivas, são habilidades de discernir que tipo de questão objetiva é aquela que vai cair no Enem, né? Qual o formato, porque tem tipologias das questões, os formatos das questões, e saber fazer a leitura dessas questões para o aluno ganhar tempo e resolver as questões em menos tempo para conseguir completar a prova do Enem. É um absurdo. Agora é um caminho complicado, Tião, porque, por exemplo, meu filho, eu coloquei ele numa escola que adotava livro didático. E ele vai para o 6º ano agora, ano que vem, e eu já sei que a partir do 6º ano é a apostila. Olha, Jussara, é muito interessante, porque assim, isso também não é um problema de agora. Olha só, quando o meu filho mais velho fazia o ensino fundamental, meu filho já tem 34 anos, né, e a escola adotou a apostila, né? E aí, eu sempre comento isso, às vezes, com meus alunos, que assim, eu assim, comecei a perceber no meu filho, né, mais velho, alguns comportamentos que eu considerava comportamentos racistas, né? Então, obviamente, me preocupei com isso e comecei a trabalhar essa questão do racismo, né? Digo, daqui a pouco adulto é um nazista maluco, né? Não dá, né? Bom, e aí eu fui ensinado. Aí um certo dia estava no quintal, o muro do vizinho estava sendo construído e tinha um senhor negro trabalhando, né? E os dois meninos meus, o João Vitor e o Luiz Felipe, estavam lá e João Vitor chamando o homem de negão. Aí o Luiz Felipe disse, pai, vem cá, fui lá ver, João Vitor está chamando o homem de negão. Você já falou que não pode, né? Que ele é igual a gente, né? Ele é gente igual a nós, ele não é índio, não é nada, né, papai? Eu falei, bom, o negro parece que está resolvido, agora eu tenho que atacar o índio. Bom, mas aí eu fui olhar o livro didático dele, a apostila. Aí tinha uma cena assim, tinha um personagem indígena pescando com arpão e 2 homens brancos pescando numa canoa com anzol. Aí o diálogo era esse. Olha como ele pesca esquisito. Um falava, o branco falava para o outro branco. Olha como é que o índio pesca esquisito. Então era um material didático que não privilegiava as diferenças, né? As diversidades, ou seja, estranho, quer dizer, é inferior, né? Então, como que uma criança não vai assimilar, né, que o índio não é gente, não é nada, né? Isso é muito preocupante, porque por muito que os livros didáticos do PNLD possam também cometer alguns vícios, né, como a própria Rosiane constatou e outros pesquisadores constatam também, mas eu creio que o vício, né, ou o problema é muito menos grave, né, do que essas apostilas. Pelo menos é essa a ideia que eu tenho a princípio. Bom,
não sei se você, Jussara e Rosiane, concordam aí comigo, mas você gostaria de fazer algum comentário sobre isso? Não, é isso aí que você falou, Tião. A apostila é uma burla, né, ao PNLD. Porque não tem lei. A apostila é um território sem lei, é terra de Marlboro. É verdade. Bom, tem uma pergunta para a Jussara, especificamente. Bom, primeiro, também tem vários elogios aqui a vocês, né? Eu vou ler alguns aqui, né? A professora Sônia Barreto, parabéns, querida amiga Jussara, bom revê-la sempre brilhando. E a professora Sônia também fala, parabéns, Rosiane, estou muito orgulhosa de sua participação, né? A Larissa Toniati também parabeniza a vocês. A Rosângela Starmeng, parabéns a Rosiane, você abordou muito bem a complexidade na disciplina de língua inglesa. Temos o mesmo problema, né? O Maicon Douglas, muito pertinente as ponderações sobre o livro didático pelas professoras Rosiane e Jussara. E complementa, estou maravilhado. Que bom, né, Maicon, que você está gostando aqui da nossa live. Mas a pergunta, Jussara, é o seguinte, a pergunta do Matheus Jerônimo Lopes. Professora Jussara, como o livro didático e o ensino de história pode auxiliar na formação para a cidadania dos estudantes? Ok, Matheus, eu acho que a gente tem que pensar o que é cidadania, né? Então, virou um conceito muito usado e pouco dito. Você vai no manual dos professores, né, no livro do professor, que, aliás, eu acho que é uma coisa interessante ser estudada aí para quem está precisando de tema, né, para mestrado, doutorado, pegar manual de professor, né, e geralmente também é um esqueletão, repete, independentemente da coleção, eles vão repetindo quase a mesma coisa, cidadania, formação, esta coleção didática visa contribuir para a cidadania, formação do cidadão. Então, de que cidadania a gente está falando, né? Se ainda é uma cidadania daquelas do início da República, eu nem gosto muito de falar do conceito de cidadania. Vocês viram que na minha fala eu gosto muito de falar de formação de sujeitos, né? Esses sujeitos que estão imersos num coletivo, que devem atuar em coletividade. A vida prática das pessoas que inclui o outro, né? A história tem que contribuir para isso. E o livro didático como recurso didático desse ensino de história, como a Rosiane falou aí muito bem, gostei muito de ouvi-la. Fiquei imaginando Rosiane em sala de aula, né, com essa voz calma, com esse tom de voz extremamente lúcido, muito legal. E o tema achei extremamente interessante. Adorei o título, né? Também, eu esqueci de falar isso no início. Chama atenção, adoro pessoas que têm títulos criativos de seus trabalhos, eu infelizmente não consigo ser assim. Mas a questão da farinha de mandioca é uma sacada muito legal, né? A gente já tinha analisado em termos de história do Espírito Santo outros desaparecimentos de coisas importantes do Estado que desaparecem no livro didático de história local e de coisas importantes da história do Espírito Santo que desaparecem nos livros de história do Brasil, como a questão da imigração. Né? Várias vezes eu entrei em contato com os coordenadores do PNLD, né? Tive esse acesso, e falando sobre isso, imigração aí em Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná. Acabou. Né? Só tem branco no Sul. Uma forma, é o subtexto, né? Enquanto a gente sabe de toda a importância do Espírito Santo na imigração. Até importância demais, né? Porque parece que a história do Espírito Santo começa com a imigração. Tem um dos autores que eu acredito, analisados pela Rosiane, que é um desses que escreveu o mesmo livro durante 20 anos, 30, que ele fala abertamente isso, né? A história só começou com imigrantes. O livro está vendido até hoje, é usado até hoje nas escolas. É isso, Matheus. Então a gente tem que pensar na cidadania, né? Eu gosto mais de pensar na contribuição que o ensino de história dá, como outras disciplinas também, na formação do sujeito, esse sujeito no sentido mais amplo, sujeito feliz de preferência, né? E que possa utilizar, que a história contribui para a vida prática, né? Eu penso assim hoje em dia. Bom, tem outros comentários que eu gostaria de ler aqui para vocês, é o seguinte. A Evandra Rosa nos fala, a apostila pode ser um objeto ideológico de uma instituição e privilegiar um ponto de vista da história,
e deixar de debater sobre a diversidade cultural ou étnica, né? A Elisiária Lima diz: o ensino médio deixou, infelizmente, né, de ter um norte formativo. Considero que o livro didático manteve um frágil exercício formativo sem ter uma estrutura de auxiliar professores. E a Luísa Alvarenga diz: muito importante essa abordagem não refletida por todos nós. Obrigado. Bom, nós não temos, no momento, nenhuma outra pergunta. Jussara, você gostaria de fazer alguma pergunta a Rosiane, ou Rosiane fazer alguma pergunta a Jussara? Eu queria saber como que ela encontrou o tema da mandioca. Por que a mandioca? Dentre outros apagamentos na história do Espírito Santo, né? Por que a escolha? Na verdade, eu estava analisando a história do negro dentro dos livros didáticos também, né? E como a gente, durante a dissertação, precisa delimitar o tema, né? Então, focamos sobre o livro didático e esse recorte da economia do Espírito Santo. E como a contribuição do negro no desenvolvimento econômico do Espírito Santo, do Estado. Ah, legal. Foi um trabalho bacana, né? 11 títulos você conseguiu, né? Analisar. Sim. Lembrando que o mestrado é rapidinho, né? Bom, nós temos também tá, pela orientação. Nós temos o comentário da Ivana, que foi nossa funcionária lá no programa de pós-graduação. Parabéns para todos. O Matheus Jerônimo, muito bom. Obrigado pelas contribuições, professora Rosiane e Jussara. Bom, então, tem uma pergunta aqui. Eu me perdi, peraí. Da Evanda. Evanda, como será agora com essa ideia de revisionismo histórico? Vocês acham que vai mudar o PNLD? Eu acho que vai ser um lucro imenso se o PNLD continuar existindo. Não é nem mudar, é existir, né? Então, vamos torcer aí para que ainda exista PNLD, para que ainda exista escola pública, né? Pública de verdade. Deixa eu falar uma coisa. Existe um memorial do PNLD organizado pelo pessoal da UFRN, no Rio Grande do Norte, que pode ser visitado virtualmente, é uma coisa interessante, tá? Em relação às bibliotecas e os livros escolares, Rosiane, quem tiver interesse, o Laboratório de História da UFES, o LAIS, a gente fez um levantamento fantástico de mais de 1.000 títulos, e das bibliotecas escolares do Espírito Santo. Foi uma viagem muito longa que a gente percorreu diversas bibliotecas escolares, fez levantamento desses títulos com imagens desses livros. Eu estava no site do laboratório, que estava dentro do site do Centro de Educação, mas por conta de demora, etc., tal, a gente terminou pagando um servidor privado e aí acabou. Mas eu tenho material, se vocês tiverem interesse um dia, eu tenho todos esses arquivos que estavam acessíveis no site do laboratório, quem quiser pesquisar o tema em algum momento, tá? Então, a questão do PNLD, vamos ter sorte se continuar a existir. Eu não gosto muito de falar em revisionismo, não, tá, Evanda? Eu prefiro falar em negacionismo mesmo. Porque o revisionismo, embora seja uma determinada situação historiográfica, quando a gente fala em revisionismo, né? Os historiadores falam de uma coisa muito específica, mas a ideia de revisão histórica ela acontece sempre, ela é benéfica, ela é positiva. Historiadores fazem isso constantemente. O problema não é revisão, o problema é negar. E, portanto, fazê-lo sem método, sem ciência, sem nada, né? Qualquer um acha que pode ser historiador, escrever. Opinião virou história, né? Opinião virou ciência, sei lá. Tá? É importante destacar também que as reflexões feitas sobre o livro didático na perspectiva de melhoria. O programa é muito bom e é muito importante, né? É bom reforçar isso, a importância do programa do livro didático. O que é necessário é a gente repensar
o edital, repensar a escolha de forma que a produção desses livros eles contribua com os avanços na educação, principalmente na educação básica. Mas é muito difícil, Rosiane. A gente tentou já pressionar a mudança de edital várias vezes. E o edital ele é amplo, né? Ele permite que as editoras ajam de várias formas, e a própria comissão de análise ela não teve até hoje força ou vontade política de fazer uma crítica mais incisiva, né? Eu acho isso, mas isso é assunto para outras histórias. Bom, nós temos muitos outros comentários elogiosos aí a vocês devem ter visto, você, Jussara e a Rosiane. Então, não tendo mais perguntas, eu passaria mesmo para as nossas despedidas. Então, começando aí com a professora Jussara, que mais uma vez a gente agradece aqui, né, essa oportunidade, né, de você ter aceito aí o nosso chamamento. Foi uma alegria, Tião, obrigada. Eu agradeço muitíssimo pela oportunidade e foi um momento de grande crescimento. Que bom. Que bom que vocês gostaram. Nós é que gostamos ainda mais do que vocês, né, de tê-los ouvidos, né, de poder ter aprendido bastante aí com vocês duas, né. Na terça-feira que vem, nós teremos uma nova live do nosso projeto, né. Cíntia, dá para você botar aí o nome da próxima live, porque eu não consigo ver no meu celular aqui, mas é terça-feira, às 17 horas. Né? Já lembrei de cabeça. Nós vamos ter um ex-doutorando nosso, que foi meu orientando, que vai falar sobre crimes sexuais no século XIX, no Espírito Santo. E nós temos uma ex-mestranda também do nosso programa, que foi me orientando, a Silvia Pimenta, que vai falar sobre crimes passionais na Primeira República. Então, todos estão convidados para a nossa próxima live, terça-feira, às 17 horas, né? E espero que todos possam assistir, ok? Jussara, um abraço. Um abraço também, Rosiane, e até a próxima oportunidade. E obrigado a todos vocês que nos ouviram, né, até o presente momento. Até a próxima oportunidade. Tchau. Tchau.